Bom dia, seres humanos. Tudo bem com vocês? Tudo certo nessa quarentena? Vamos continuar estudando? Vamos embora. Hoje nós vamos falar de movimentos verticais, tá bom? Jesus, 7 coisas, 7 itens. Que itens são esses? Bom, são os objetivos da nossa aula. Nossa aula tem objetivos, né? Vamos ver do que se trata. Ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de relacionar aceleração a alteração da velocidade, né, a mudança de velocidade, identificar a aceleração no movimento de queda, verbalizar a definição de queda livre, ou seja, dizer o que é uma queda livre, identificar se os movimentos de queda livre, se ele é um movimento retilíneo uniforme ou se é um movimento retilíneo uniformemente variado. Resolver problemas de queda livre para obter o tempo de queda, resolver problemas de queda livre para obter a altura da queda e resolver problemas de queda livre para obter a velocidade do objeto a certa altura do solo ou mesmo ao tocar o solo. Então nós vamos falar de quê? De queda. E começamos com a pergunta: por que os objetos caem? E aí a resposta dessa pergunta depende de em que época nós estamos, porque se nós estamos antes do século XVII, essa resposta é segundo Aristóteles. Aristóteles utilizava o conceito dos elementos naturais, né? Água, terra, fogo, ar. Esses elementos eles eram utilizados para formar os objetos. Por exemplo, uma pedra era formada de elemento de terra. Segundo Aristóteles, existe um lugar no universo onde foi originado, onde é a origem do elemento terra. Então, a natureza se encarregaria de direcionar todos os objetos formados por elemento de terra para o seu lugar de origem. Por isso, quando eu soltasse uma pedra, na época de Aristóteles, né, ele olhando para eu soltar uma pedra, e ela caindo, ele ia dizer, o lugar natural do elemento de terra é no centro do universo. Então a natureza está levando a pedra para lá. Bem, já no século XVII, a partir do século XVII, nós já responderíamos isso de acordo com Galileu e Newton. Galileu e Newton fizeram, Galileu inicia e Newton complementa, Newton avança nos trabalhos de Galileu. Resolvi colocar só a figura de Galileu para dar um crédito para ele, porque nós já falamos bastante sobre Newton, né? E aí, Newton, extrapolando as ideias de Galileu, teorizando isso e matematizando isso, chegou no conceito da gravidade, que é uma força de atração, ok? E já a partir do século XX, essa resposta, segundo Einstein, seria de acordo com a teoria da relatividade. Na teoria da relatividade, Einstein fala que existe um tecido no universo chamado de espaço-tempo, né? E é um plano, como o plano XY. Só que ao invés do eixo Y, por exemplo, seria o espaço e no local do eixo X, o tempo. Ele forma como uma cama elástica, como pula-pula. Quando um objeto com massa muito grande é colocado nesse plano, ele deforma esse plano uma quantidade muito grande também, como se colocássemos uma bola de boliche no centro do pula-pula, ela deforma. Da mesma maneira que se soltarmos uma bolinha de gude no canto do pula-pula, ela desce rolando para o centro por conta da deformação, também os objetos caem por conta da deformação do espaço-tempo. Assim Einstein explicaria a queda daquela pedrinha que eu soltei, hipoteticamente. Nós vamos prosseguir nas teorias de Galileu e Newton. Então, tudo que eu disser agora para frente é baseado em Galileu e Newton. Ok? Bem, então vamos falar dos movimentos de queda livre. Imagina aquela pedrinha que eu disse que soltei e cada um dos três respondeu de uma forma, e essa pedra vai descer. Ela desce por conta de uma atração gravitacional, uma força chamada força gravitacional ou força da gravidade. Lembra? Nós estamos em Galileu e Newton. Essa força ela vai produzir uma mudança na velocidade da pedra. Sim, se eu seguro a pedra, ela está com velocidade zero. Quando eu solto, ela começa a se mover. Então ela alterou a velocidade. A alteração da velocidade, você se lembra? É a aceleração. Quem produziu essa aceleração? A força da gravidade. Então ela também é chamada de aceleração da gravidade ou aceleração gravitacional na queda livre, né? Opa, mas cuidado, atenção. Só pode ser chamado de queda livre se for
livre de resistência, ou seja, não tem nenhuma força atrapalhando a queda dela. Nesse caso, até o ar a gente ignora. Então a gente despreza a resistência do ar, tá bom? Ela cai exclusivamente sob a ação da força da gravidade. Isso é um movimento de queda livre. Vamos então monitorar aquela pedrinha caindo, observando em alguns instantes, hipoteticamente. No tempo igual a zero, quando eu comecei a marcar o tempo, a velocidade ainda era zero. Aí a bolinha começa a cair. Um segundo depois, sua velocidade já está em 10 metros por segundo. No próximo segundo, a sua velocidade já está em 20 metros por segundo. No próximo segundo, a sua velocidade já está a 30 metros por segundo. Acho que você já percebeu o que está acontecendo, né? No próximo, que era o instante 4 segundos, qual vai ser a velocidade dela então? 40 metros por segundo. Você observa que a velocidade dela está aumentando 10 metros por segundo a cada segundo que passa. Ou seja, 10 metros por segundo, que nós chamamos de 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra? Então essa é a aceleração com que ela está caindo, 10 metros por segundo ao quadrado. Como é a gravidade que está fazendo ela cair, a força da gravidade, essa é a aceleração produzida pela gravidade. Então é a aceleração da gravidade que nós vamos representar pela letra G. Esse valor, ele está arredondado, ele não é exatamente esse valor, e ele não é fixo também. Mas para facilitar a nossa vida, nós vamos criar um mundo ideal em que a aceleração da gravidade é fixa e ela vale esse valor, 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? E para calcular a queda? Meu Deus, duas fórmulas. Esse negócio estava bom demais para ser verdade. Não, calma, não entre em pânico ainda. Espere. Como que a gente chega nessas fórmulas? Vamos pegar lá do começo. Nossa pedrinha está suspensa e nós colocamos o eixo orientando. Então, como eu coloquei o eixo para baixo, e vocês vão ver que vai facilitar bastante ele ficar para baixo, tudo que tiver no sentido para baixo, eu vou colocar sinal positivo. E tudo que tiver no sentido para cima, vou colocar sentido negativo. Poderia ter colocado o eixo invertido? Poderia. Mas eu quis colocar assim, porque vai dar menos trabalho. Bem, agora vamos analisar. A aceleração da gravidade, ela está acelerando a bolinha para baixo ou para cima? Oh, para baixo. Se ela está acelerando a bolinha para baixo e para baixo é positivo, quando eu precisar usar isso para fazer conta, eu vou colocar um sinal positivo nele. A velocidade inicial, bem, tem duas opções para ela. Ela pode ser zero, caso eu solte a bolinha, ou ela pode ser diferente de zero. Nesse caso, eu estou jogando a bolinha. Né? Se eu jogo a bolinha para baixo, ela também é positiva porque está no sentido do eixo. Tá? E como é um movimento que tem aceleração, é um movimento retilíneo, uniformemente variado. E a expressão que nós temos, a fórmula que nós temos para a posição, né, a função horária da posição nesse movimento, é essa primeira aí, ó. Cadê ela? Tcharam! Viu só? Agora fez sentido, né? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O S é a posição final, o S0 a posição inicial. O V0, a velocidade inicial. O T é o tempo. O A é a aceleração e o 2, bem, o 2 é o 2 mesmo, né, gente? Poxa. Então chegamos nessa função horária. Então metade do nosso problema está resolvido. Eram duas fórmulas no início e já entendemos a primeira. Como que a gente chega na segunda? Só fazer uma mudança de letrinhas. Como o movimento é vertical, tem livros, né? Tem literatura que vão usar o S mesmo. Tem literatura que vai usar o Y no lugar do S, fazendo alusão ao eixo Y, né, do plano cartesiano. E a maior parte da literatura utiliza o H, de altura. Então, onde tem S, nós vamos colocar H, e onde tem A, que é a aceleração, nós vamos colocar o G, porque a aceleração, nesse caso, é a aceleração da gravidade. Mas se você pegar algum exercício em algum lugar e as letras estiverem diferentes, tiver S ou Y, é a mesma coisa, tá? E aí, a nossa segunda fórmula faz sentido. Viu só? Que maravilha? Agora você até se sente mais inteligente. E pode se sentir, porque você está aprendendo. Parabéns. Bom, eu acho que está, né? O sinal da aceleração da gravidade e da velocidade inicial dependem da orientação do eixo. Nós já dissemos isso, mas é só para ressaltar. Se eu tivesse invertido o eixo, o sinal deles seria diferente, seria negativo, tá bom? Vamos fazer um exemplo? Ó,
O exercício é o seguinte: uma pequena esfera é abandonada do repouso de uma altura de 125 metros acima do solo, desprezando a resistência do ar e considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, o tempo que a esfera leva para atingir o solo. Letra B, a velocidade da esfera ao tocar o solo. Ok? Primeira coisa, vamos preparar o problema. A gente coloca o desenho da bolinha, simbolizando a esfera, e o eixo. Orientei o eixo para baixo, como eu disse para vocês que ia ficar mais fácil. Então, para baixo é positivo, para cima é negativo. A aceleração da gravidade, setinha verde, apontando para baixo. Logo, o sinal do G vai ser positivo. Beleza? Velocidade inicial, 0. Como eu sei que é 0? Olha lá no enunciado de novo, olha. Uma pequena esfera é abandonada do repouso. Ela é abandonada, então só de dizer que ela é abandonada quer dizer que ela foi solta, ela não foi jogada. E ela ainda contribui um pouco mais e fala que é do repouso. Então ela partiu com velocidade inicial igual a 0. Tá bem? Então nossos dados estão aí. A altura de queda dela foi 125 metros, a velocidade inicial dela foi 0. A aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura inicial, ou seja, ela saiu da posição igual a quantos metros? O problema não deu. Então isso eu sei que ela caiu 125 metros. Então eu posso dizer que ela saiu do 0 e chegou no 125. Então sempre que for dessa maneira, o local onde ela começou o movimento, você coloca 0, que fica mais fácil, tá bom? Bem, com esses dados e a equação h igual a h0 mais v0t mais gt ao quadrado sobre 2, a gente substitui os valores. O h é 125 metros, o h0, 0. A velocidade inicial, 0. Aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado e o tempo nós queremos descobrir, certo? Então, 0 mais 0 vezes t vai dar 0. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então fica 125 metros igual 5 metros por segundo ao quadrado vezes t ao quadrado. Se você multiplicar em x, né, o 5 que está multiplicando o t, ele vai dividindo para o lado de lá. Vai ficar 125 dividido por 5. Enxergou? Não? Então espera. Olha, vai ficar 125 dividido por 5, então vai dar 25. E o quadrado que está no t vai para lá como raiz, então vai ficar t igual a raiz de 125 metros por segundo, que vai dar 5 metros por segundo. Beleza? Esse é o tempo que ela vai gastar para chegar ao chão. 5 metros por segundo, certo? Qualquer dúvida, veja de novo ou entre em contato comigo. Agora, para calcularmos a letra B, nós vamos fazer mais uma mudança de letra ou de variável. Lembra de a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado? V igual a V0 mais AT. Nós vamos chamar o A de G. Nós já fizemos isso e vamos repetir aqui agora, tá? Lembrando sempre que o sinal do V0 e do G depende da orientação do eixo. Nós já falamos isso, qualquer coisa você volta lá atrás e ouve novamente, tá bom? Então voltamos agora para a letra B. Qual a velocidade da esfera ao tocar o solo? Os dados são que ela caiu 125 metros, partiu com uma velocidade inicial igual a 0, sob a ação de uma aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A altura inicial dela foi 0 e o tempo que nós acabamos de descobrir na letra A foi de 5 segundos, o tempo de queda. Tá? Usamos V igual a V0 mais GT, tá vendo que o G é positivo? Porque nós já sabíamos lá da letra A, tá? Então, V igual V0, que é 0, mais G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes T, que é 5 segundos. Isso vai dar para nós um resultado de velocidade que ela vai tocar o chão igual a 50 metros por segundo. Beleza? Terminamos aqui, tá? E até aqui espero que esteja indo tudo bem, mas se não estiver indo tudo bem, você pode entrar em contato comigo, rever essa aula N vezes se necessário. Agora faça o seguinte, volte e veja, mesmo você que entendeu, volte e veja novamente essa aula. Porém, anote num caderno, numa folha, aqueles objetivos no segundo slide e vai vendo a aula novamente e vendo se você conseguiu atingir esses objetivos e vai riscando para ver.
é uma autoavaliação, beleza? E qualquer coisa você entra em contato comigo. Também deixei uns exercícios para você praticar nessas páginas aqui. Sugiro que depois que você terminar de fazê-lo, tendo conseguido, daí uns 2 dias depois você tenta fazer de novo, para reforçar, tá bom? E trabalhar com a sua memória. Não é deixar na memória de curto prazo, memória de trabalho, memória operacional, aquela que nós perdemos rapidamente as informações, mas trabalhar para jogar isso para a memória de longo prazo, ok? Queridos, aquele abraço e tenha uma semana Plus Ultra.